Olá, eu sou a Mariana da Sagrada Livre e hoje a gente vai trazer os principais trânsitos astrológicos de outubro de 2025. Então, eu vou passar aqui por esses principais posicionamentos. Depois, também, eu quero fazer um vídeo específico para cada um dos signos ascendentes, para que a gente possa perceber, né, a gente possa analisar a casa, a área da vida que está sendo ativada por cada um desses posicionamentos, porque a partir do signo ascendente, a gente consegue definir todas as casas a partir do sistema dos signos inteiros. Então, para fazer previsões, é sempre mais interessante fazer pelo signo ascendente. Então, eu quero fazer para cada um dos signos ascendentes. Então, já comentem aqui embaixo também qual que é o seu signo ascendente, tá? Aqui a gente vai falar sobre uma forma mais geral, mas depois eu pretendo aprofundar. E até já falando sobre aprofundamento, 6 e 10, 6 do 10, né, 6 de outubro, Mercúrio vai ingressar em Escorpião. Mercúrio, ele é o nosso Deus mensageiro, ele vai falar sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, as ideias, como a gente ouve, escuta, traduz. Então, é tanto na questão, assim, da expressão, do tom da fala, quanto também ele dita os temas, né, que a gente pode buscar, se conectar. Então, Mercúrio sai do signo de Libra, da Balança, que buscam uma comunicação mais diplomática, mais equilibrada, essas ferramentas que tragam um equilíbrio mental. E aí a gente vai para o Mercúrio em Escorpião, que traz mais essa profundidade, essa intensidade, tanto na comunicação, então na fala, né, na forma, quanto também nos temas, nos assuntos. Então a gente pode buscar mais ir na raiz emocional das questões, né? Então o Mercúrio em Escorpião ele é muito investigativo também. Então, favorece esse mergulho nas ideias, nos pensamentos, esse processo de análise. Tem uma vibe ali meio detetive. Perceber também esses padrões mentais. Então, por onde o escorpião anda, ele vai mergulhar. Então, pensando no Mercúrio que vai falar sobre os nossos processos mentais, às vezes é perceber aquele pensamento obsessivo que está sempre vindo. Às vezes ele está demonstrando ali o que precisa de cura, o que precisa de aprofundamento, tá? Então, perceber isso durante o trânsito de Mercúrio em Escorpião, que vai ficar até dia 29, né? Quando vai ingressar em Sagitário. Que mais? Eu acho que é também perceber essa fala que muitas vezes ela pode ser, pode envenenar, mas também pode curar. Então, as palavras, né? Elas têm esse poder também. Então, a gente perceber esse poder, tanto na nossa comunicação, quanto do que a gente também estuda, aprende, sabe? Então, eu vou buscar formas ali de que eu possa me curar, sabe? Ferramentas de cura, de transmutação emocional. Um bom momento para isso, também para terapia, né? Para análise, qualquer desses processos emocionais mentais também pode ajudar muito. Então, penso que os pensamentos, as nossas ideias, elas podem muito sinalizar o que precisa de transformação, de cura e perceber o poder também que existe nos nossos pensamentos. Então, perceber que eles podem nos motivar. Escorpião é um signo regido por Marte na astrologia tradicional e por Plutão na astrologia moderna, então tem muito esse poder. Então, a gente perceber também para o que que eu estou dando o meu poder, sabe? Então, acho que é um trânsito importante para isso. E aí, dia 7, a gente vai ter uma lua cheia em Áries, que é esse momento que é o ápice da lunação. Lembrando que a gente está numa lunação virginiana ainda, a gente teve essa segunda lunação. Então, esse momento, a lua cheia é sempre um momento de intensidade. Então, assim, não, nem sempre é o melhor momento para decisão, para ações, porque é um momento mais de culminação, de resultado, de colheita. É mais de você perceber o que está vindo à tona, tá? Então, tende a ser um momento mais assim de celebração, de consciência emocional. Eu diria mais assim para você perceber, principalmente a lua cheia em Áries, ela pode trazer muitas vezes, quando a gente não lida bem, raiva à tona, agressividade à tona, sabe? Às vezes impaciência também, né? Pode vir, podem ser alguns dos assuntos diários, mas então perceber muitas vezes como as nossas emoções, elas são energia. Eu sempre trago isso nos horóscopos diários também, principalmente no Tantra, a gente tem muito isso, na filosofia tântrica, toda emoção é energia. A questão é o que a gente faz com ela, e a questão é que muitas vezes a gente julga ela, e daí reprime. E daí, às vezes, numa lua cheia, ou às vezes, né, num momento mais desafiador da nossa vida, vem com tudo, e vem dessa forma explosiva, essa fúria, sabe? Que daí, às vezes, traz muito essa sensação de descontrole. Mas a lua cheia em Áries, ela traz esse impulso, essa energia, essa ação, esse fogo mesmo. Muitas vezes, Áries é regido por Marte, é aquele fogo tanto de início quanto também de cortes, sabe? No sentido de raiva, porque você tá, vindo para o meu território, você tá me invadindo, tá? Então, perceber muitas vezes as suas reações emocionais, perceber o que está vindo à tona,
Ares cede a cabeça, muitas vezes essa impaciência que pode gerar enxaqueca, sabe? Então, perceber ali, o carneiro ele se defende pela cabeça, então traz muito dessas questões. Perceber também, a Lua vai falar sobre necessidades, comportamentos. Então, às vezes, esse chamado ali de autonomia, de independência, sempre vai depender a casa que você tem Ares, né? Então, ali. Pode ter um grito de liberdade, sabe? Um grito de independência bem forte. Você fazer por si mesmo, de não esperar acontecer, tá? E aí, no dia 13, a gente vai ter uma lua minguante no signo de Câncer, que é essa lua que já vai se apagando, vai diminuindo em luz. Então, esse processo mesmo da gente deixar minguar. A lua representa hábitos, comportamentos. No signo de Câncer pode ser coisas que já não nos nutrem, mágoas, dores, né? Apegos emocionais. Então, que a gente pode fazer esse processo de liberação. Também de autocuidado, né? Então, às vezes, se cuidar para permitir esse soltar, sabe? Esse desapego emocional também pode ajudar. Aí a gente vai ter a Vênus, ingresso da Vênus em Libra, então começa um bom momento ali para o amor, para amar, ser amada, porque Libra é regida pela Vênus, então ela se sente em casa, né? A Vênus vai falar sobre amor, relações, desejos, então esses assuntos eles tendem a estar melhor, a fluir de forma mais harmônica, mais equilibrada, que são características que a gente pode associar a Libra, tá? Pensando também, Libra vai falar sobre justiça, sobre diplomacia, então isso também é facilitado. Eu acho que a gente perceber muito assim como tá esse equilíbrio, essa balança nas relações, os nossos desejos, esse dar e receber, essas trocas, sabe? Valorizar também esse equilíbrio, essa paz mental, né? Libra é um signo de ar que representa muito a mente, as ideias. E muitas vezes eu sempre trago isso também nos horóscopos diários, de como os signos de ar, eles estão relacionados com sons, com cheiros. Então, às vezes, uma forma da gente se harmonizar é através de sons, né? De mantras, de músicas, de barulhos, de cheiros também, né? Tem aromaterapia, tem muscoterapia, sabe? Através da respiração também é uma prática, práticas assim de alinhamento, então vejo que podem ajudar. Enfim, favorece tudo que envolve artes, beleza, estética, um momento muito bom aí para ritualizar também a Vênus, né? Os assuntos de Vênus, principalmente essa questão de amor próprio. Um bom momento para isso. Aí também nesse mesmo dia a gente tem um Plutão direto. Então, Plutão, que é um planeta que é invisível, olho nu, ele vai falar mais sobre essas questões ali de transformação, né? Ele é Hades na mitologia, vai falar sobre esses processos de morte também. Eu penso muito nessa aceitação ali, você já refletiu muitas coisas que precisa deixar morrer, então se permitir muito essa morte, né? E honrar também os mortos, o que precisa de transformação, retomar o seu poder também, né? Importante. E no dia 21 a gente vai ter uma lua nova em Libra, então início dessa alunação libriana. Inclusive eu faço leituras da alunação em que eu trago conselho para cada uma das semanas também, se vocês tiverem interesse, eu sempre abro uma semana antes de começar a alunação. Então a lua nova é sempre para iniciar, para intencionar, para renovar. Então, olhar ali onde você tem o signo de Libra no seu mapa, aonde está pedindo esse equilíbrio, aonde está pedindo mais harmonia, tá? E mais uma vez, a Lua representa hábitos, comportamentos. O que que eu posso fazer para me trazer mais equilíbrio, tá? Então, focar nisso. No dia 22, o 10, o Netuno vai sair do signo de Áries e vai retrogradar para Peixes, que é onde ele se sente muito bem, porque ele tem uma similaridade, uma semelhança ali de assuntos. Netuno vai falar sobre o inconsciente, emocional, Peixes tem muito a ver com isso. Então, eles se entendem ali. Então, é muito bom para essas questões, assim, transcendentes, sabe? De espiritualidade, artes, esse contato. é, Através de visualização, de meditação, então flui muito bem. Eu acho que é cuidar muitas vezes por onde Netuno anda no nosso mapa, às vezes essas confusões, fuga da realidade, né, algumas ilusões, esse às vezes de se dissolver no outro também, né, sempre que tem peixes, Netuno, a gente se atentar a isso. E no dia 23 começa a revolução solar, o retorno solar das escorpianas. Então, esse momento que o Sol ingressa em Escorpião, e o Sol ele é um representante de autoridade, de autogoverno, de foco, né? Por onde o Sol anda, ele ilumina, ele traz consciência. No signo de Escorpião, muitas vezes é aquilo que está oculto, que ninguém quer ver, que ninguém quer mexer. Lembrando, Escorpião é o signo das águas profundas. Então, a gente olhar ali para o que está oculto, para o que muitas vezes a gente esconde sobre nós mesmas, esse processo de aceitar as nossas sombras, que muitas vezes é assim a gente aceita o nosso poder, tá?
E aí, no dia 29 a gente vai ter o ingresso do Mercúrio em Sagitário, que já traz, assim, mais um fogo ali para a mente. Então, essa atividade em várias direções, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sagitário tem esse entusiasmo, esse ânimo. Então, o Mercúrio, além dele falar sobre a mente, ele também pode falar sobre viagem. Então, me vem muito isso, né? Esse planejamento, às vezes, de viagem, porque é final do ano. Mas o Sagitário é um signo de Júpiter que vai representar muito essa capacidade que a gente tem de expansão, então de autoconhecimento. Então, buscar essas práticas, buscar esses estudos, buscar essas trocas que sejam expansivas, tá? E Sagitário é um signo que preza muito assim pela ética, então falar a verdade, sabe? O fogo fala muito sobre isso, né? Sobre traz essa honestidade. Então, pelo menos ser verdadeira consigo mesma, sabe? Trazer essa honestidade. E a gente vai ter uma lua crescente no signo de Aquário, ali no dia 29 também. Então, essa fase crescente, ela é sempre boa para a gente já desenvolver ações diante do que a gente intencionou ali na lua nova, tá? Então, perceber ali o que eu intencionei no dia 21 na lua nova em Libra. O que que eu posso fazer para desenvolver essa minha intenção? Que tipo de hábitos, né? Por exemplo, ai, eu quero começar a meditar. E aí, Aquário é um signo que fala sobre coletivo. Ah, e se eu participar de um grupo que medita, por exemplo, sabe? Aquário vai falar sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre questões mentais também, de saúde mental. Então, às vezes, perceber, ai, mas para fazer isso eu preciso de um autocuidado mental. Ou como seria bom estar em coletivo, com essa sensação de pertencimento, né, para me ajudar. Aquário também fala sobre inovações, sobre novidades, então também se nutrir disso, tá? A Lua também vai falar sobre isso. E essa capacidade também de se experimentar, né? Ajuda a racionalizar as emoções, ajuda nessa autonomia emocional também, tá? Então, esses são alguns temas gerais para esse mês, e depois eu vou abordar então cada um dos ascendentes. E é isso, eu espero que tenha trazido algumas ideias, alguns insights, e depois a gente vai se aprofundar mais para cada um dos signos ascendentes.